Marcos capítulo 6, do versículo 35 até o versículo 44. O texto diz assim: Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra que está diante de nós. Neste primeiro dia da semana, que após a ressurreição de nosso Senhor, se tornou o nosso Shabat. Não o Shabat judaico, de descanso de tudo. O nosso Shabat é a celebração, é a comemoração de que um dia, em uma sexta-feira, o nosso Senhor foi crucificado. Após o descanso, enterrado naquele local, ele ressuscitou ao 3º dia, dizendo que aquilo que nos afligia, ou aquilo que passou a afligir os seres humanos desde que a queda aconteceu, agora, pelo sacrifício de Cristo completo, morte e ressurreição, nós temos uma esperança diferente. Nós glorificamos o teu santo nome e queremos, Pai, neste momento, que aquilo que nós iremos expor para os teus servos seja didático, para que aprendam a celebrar ao Senhor não apenas neste dia, porque entendemos que tu procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Isso vai além de um dia semanal, ou além de paredes, que é a que nós estamos aqui. Este culto, além de outras coisas, também é um culto didático, onde nós aprendemos como celebrar ao Senhor todos os dias. E eu te peço que esse momento, assim como os demais momentos que já passamos aqui, possam nos auxiliar a fazermos isso. É o que eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Eu poderia dizer em especial a irmã Débora, que estava, acho que quase um mês sem vir aqui, né, irmã Débora? A irmã Débora está cuidando da mãe dela, ou estava, não sei se já viajou, ela tem um problema de osteoporose, é isso. E ela, eu acho que quebrou a perna, foi isso, irmã? E precisou passar por uma cirurgia. Ela mora em Salinas e estava esses tempos, ou está ainda, na casa dela, e ela está cuidando da sua mãe. Então, aqui a gente sempre vê os dois juntos ali, mas esses tempos eles tiveram que vir separados aqui, ou ele teve que vir cumprir com o seu papel nos ministérios, que já está auxiliando, a irmã ficou em casa, hoje ela está aqui, graças a Deus. A gente agradece aos irmãos, e peço também, irmãos, eu me sinto privilegiado e pastor, quando um crente não pode vir
vai passar 1 ou 2 domingos sem vir aqui, e ele manda uma mensagem para mim, dizendo: pastor, eu não vou poder estar presente por tal situação. Eu acho isso muito legal. Eu me sinto privilegiado quando uma ovelha se manifesta dessa forma. Eu me sinto pastor dessa pessoa. Então, estou expressando esse sentimento aqui. Qualquer coisa, mande mensagem lá. Se você não tem o meu número, procure-me lá pelo grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, peça meu contato para alguém. E sempre procure fazer isso, só para eu poder saber por onde é que você está, saber as suas lutas também, e pastoreá-lo. Me ajude a pastoreá-lo. Eu acho que isso agrada ao Senhor. Meus irmãos, o texto que está diante de nós foi começado a ser exposto semana passada. Eu diria que a perícope, como nós temos colocado aqui, a ideia do texto. Ele iniciou no versículo 30. Quero lembrá-los de que a partir do verso 14 nós falamos aqui sobre a morte de João Batista, e depois que a Bíblia relata a morte de João Batista, temos do versículo 29, dizendo que os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo, e em seguida temos o versículo 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, e o texto prossegue aqui. Versões bíblicas, inclusive de outros textos que falam sobre a morte de João Batista, outras passagens, vão falar ou dão a entender que essa retirada de Jesus da região da beira-mar, do mar da Galileia, tem a ver também com a morte de João. Ele passa a se afastar um pouco mais dessa questão do contexto da cidade em que era a sua base, que era a cidade de Cafarnaum. E daqui a pouco nós iremos voltar a falar sobre esse assunto. Semana passada eu quero lembrar aqui, principalmente porque algumas pessoas que estão aqui esta noite não estavam na semana passada. Eu acho que facilita a compreensão, visto que a gente está fazendo a exposição de este texto todo, que é o Evangelho de Marcos. Semana passada falamos sobre a compaixão de Cristo. Enfatizamos, nesse sentido, a enorme comoção que o nosso Senhor teve ao olhar para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, sem o cuidado que essa multidão deveria ter. Nós lembramos que os saduceus, a casa sacerdotal de Israel, deveria exercer esse ministério pastoral para com essas pessoas. Só que lembramos aos irmãos, já tínhamos falado anteriormente, que a classe sacerdotal, os saduceus, que faziam parte também da classe política, eles se dividiam em saduceus, e também os herodianos, que eram os saduceus que apoiavam a casa de Herodes, eles se colocavam acima das pessoas comuns. Então, eles, no passado, quando foi escolhido a família de Arão como classe sacerdotal, essas pessoas deveriam cuidar dos demais membros de Israel. Lembra os irmãos que eram 13 tribos, não 12, eram 13 tribos de Israel. As 13 tribos receberam a herança dentro do contexto de Israel. Nós temos 12 tribos recebendo a herança, e a tribo de Levi recebe a sua herança no meio das outras tribos, ela fica espalhada. E um dos papéis, ou o papel fundamental, ou o objetivo de Deus para que a tribo de Levi não recebesse uma herança em particular, era justamente porque essa tribo deveria exercer um ministério especial no meio das outras tribos, no meio das 12 tribos. Então, eram os levitas que exerciam funções, a gente vai colocar aqui, expressar para os irmãos, a função de juízes, porque eles conheciam as leis de Deus. Poderíamos expressar aqui em termos atualizados, que eram os levitas que tinham uma responsabilidade de exercer o cargo da advocacia, ou qualquer outra coisa que estivesse ligado à questão da lei. E a tribo, ou o ramo lá, familiar de Arão, deveria exercer a questão do sacerdócio. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, nós temos a tribo de Levi, mas principalmente
a classe dos saduceus, descendentes de Arão, se colocando acima das demais pessoas. E eles que deveriam cuidar desses homens que estavam aqui diante de Jesus, totalmente desgarrados, mas não estavam fazendo isso. E Jesus, ao olhar essa multidão que está agora diante dele, se comove. Nós falamos que a palavra tem a ver, a palavra que o texto descreve, o sentimento de compaixão de Jesus, descreve algo que tem a ver com o movimento das entranhas, de um sentimento bem particular, profundo do ser humano, dizendo que Jesus se comoveu de uma forma muito profunda ao ver aquela multidão diante dele, como ovelhas que não tinham um pastor. E Jesus, ao olhar para essas pessoas, ele decidiu ser o pastor dessas ovelhas. E aí nós temos, enfatizamos algumas questões, e uma delas que podemos colocar aqui, ou a principal, é que ao olhar para essa multidão e se comover dela, Jesus Cristo decide pastoreá-las no seguinte sentido: ele começa a ensinar a palavra de Deus a essas pessoas. Ele oferece alimento espiritual a essas pessoas. Por isso eu disse que aquele texto fala sobre um Deus misericordioso. A perícope que nós estudamos na semana passada fala de um Deus misericordioso que se compadece de nossa miséria espiritual. Isso está muito claro lá. E ao se compadecer de nossa miséria espiritual, esse Deus oferece cura para as nossas feridas e alimento para as nossas almas. Isso ficou muito claro naquilo que pregamos do versículo 30 ao versículo 34 na semana passada. Por sua vez, a gente vai perceber que esse mesmo Deus também olha para as nossas necessidades materiais. E é justamente isso que está diante de nós. E a gente coloca aqui em uma frase, ficou muito pequena para os irmãos: o Senhor se ocupa até com as nossas necessidades mais básicas. É isso que estava escrito aqui, que era para vocês verem. Ficou bem pequeno essa fonte aí. Eu digo necessidades mais básicas, inclusive lembro em um outro momento, onde Jesus em Mateus capítulo 6 fala sobre isso. Ele fala sobre questões como vestir e questões que se referem à parte da alimentação, como necessidades básicas, que os seus discípulos não deveriam andar ansiosos, porque ele iria suprir as suas necessidades. Ali nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 6, uma espécie de conceito, está o discurso de Jesus. Só que o nosso Senhor não era apenas discurso enquanto viveu neste mundo. Ele evidenciou os seus discursos na prática. E aqui nós temos Jesus Cristo enfatizando ou praticando aquilo que ele defendeu quando falou: não estejais ansiosos por coisa alguma. E depois ele fez uma série de colocações, que são, dentre elas, aquilo que eu já falei para vocês, sobre o vestir e a parte da alimentação, de que ele cuidaria dos seus servos, se eles confiassem nele. Aqui nós temos diante de nós isso: o Senhor se ocupa até com as nossas necessidades mais básicas, e para isso mostra o seu poder sem limite, para suprir essas nossas necessidades. A gente vai fazer uma grande ênfase aqui, porque o texto trata apenas desse ponto. E eu já havia introduzido essa parte para vocês, já havia colocado há algum tempo isso para vocês. Jesus, logo no início do seu ministério, ele coloca-se na região de Cafarnaum, ou ele estabelece a sua base ministerial na cidade de Cafarnaum. Muito obrigado, irmão Paulo. E a partir dali, ele começa na própria sinagoga de Cafarnaum a pregar para as pessoas. Se você for avaliar de uma forma bem minuciosa a narrativa do texto, com muita atenção, vai perceber que logo logo ele começa a ter uma certa rejeição. Nós falamos que uma delegação judaica, uma delegação por parte das autoridades judaicas, foi enviada de Jerusalém para aquele local, para que eles observassem aquilo que Jesus estava ensinando, se era um novo ensino, se havia alguma contradição com aquilo que as leis judaicas, que já haviam sido estabelecidas como dogmas, se estavam sendo desrespeitadas. Então, o tempo todo Jesus está sendo vigiado.
E chega um momento em que a sinagoga, inclusive nós citamos que ele foi rejeitado no local onde ele deveria ter sido aceito, ou no local em que mais ele deveria ter sido aceito. A sinagoga era o ponto onde as pessoas se encontravam para adoração ao Senhor, mas Jesus foi rejeitado naquele lugar, e por isso ele começa a se afastar da sinagoga. Ele vai, por exemplo, para algumas casas. Ele chega à casa de Pedro, e lá nós temos uma multidão. Depois Jesus Cristo começa a ensinar à beira-mar. Falamos que em algum momento ele chega na sua sinagoga de origem, que é na sinagoga de Nazaré. A gente pregou isso recentemente. Jesus vai lá, faz a leitura do livro do profeta Isaías, ele faz uma exposição daquele texto e faz a aplicação sobre a sua própria pessoa, mas lá ele também é rejeitado. Ele também é rejeitado. A partir da morte de João Batista, Jesus passa a ficar mais distante. Eu coloco aqui como uma certa inferência, uma parte minha aqui sobre isso, é que provavelmente, a gente vai ver isso na semana que vem, Jesus Cristo se distancia porque havia uma expectativa por parte das pessoas sobre quem seria o Messias. Alguns acreditavam que o Messias era Jesus, um Messias político que a gente já sabe, a gente aprende isso desde cedo. Os pastores batistas ensinam, os líderes de escola bíblica dominical nos ensinam, e a Bíblia está escancarando aí para nós que aquelas pessoas acreditavam que Jesus seria um Messias político. Só que não apenas Jesus, um grupo de pessoas acreditavam que o Messias poderia ser João Batista. Então, até a morte de João Batista, nós temos pessoas que estão um pouco divididas. E agora, com a morte de João Batista, provavelmente, aqui é a minha inferência, provavelmente todas as atenções são voltadas unicamente à pessoa de Cristo. João Batista é decapitado, Jesus Cristo sabe da notícia e ele se afasta um pouco mais. Disse, começa com o afastamento das sinagogas, onde ele é rejeitado, depois vai para casas, depois para beira-mar e agora para lugares mais afastados. Aqui nós temos Jesus em um local totalmente afastado do contexto urbano, que é o momento onde acontece esse milagre. O texto vai nos dizer que aquele dia foi um dia longo e cansativo, a gente vai perceber, isso ele não vai dizer dessa forma, mas a gente vai perceber que é isso que acontece. Foi um grande dia, um dia de trabalho pesado. Os discípulos, então, no final desse dia, a ideia que já beira aí às 18 horas, porque o dia já estava findando. Isso aqui tem um pouco daquilo que os judeus acreditavam, no sentido de dia. Então, os discípulos demonstram certa preocupação com as mais de 5.000 pessoas que estavam diante de Jesus, ao final desse dia, em um local afastado da cidade, ou das cidades. Eu digo mais de 5.000 porque, se você for perceber, quando o texto fala sobre o número de pessoas que foram alimentadas, diz que eram 5.000 homens, e a Bíblia vai falar que esses 5.000 homens não estavam incluídos mulheres e crianças. Então tinham mulheres e crianças que estavam ali também, então eram mais de 5.000 pessoas, e os discípulos estão preocupados. Já estava chegando a noite, e as pessoas precisavam jantar. Em termos bem básicos aqui, práticos, é isso que estava acontecendo, e foi isso que os discípulos de Jesus pensaram. O dia está acabando, essas pessoas precisam comer alguma coisa, elas precisam jantar. Na visão dos discípulos, só tinha uma saída, Jesus tinha que despedi-los, para que a caminho de casa pudessem comprar comida, nos povoados vizinhos. É isso que está no versículo 35 e no versículo 36. O versículo 37 vai nos dizer que ele, porém, respondeu, dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Versículo 37 está aí diante de nós. Quero lembrar aos irmãos que um denário era equivalente naquela época à diária de um trabalhador braçal.
Eu sempre, quando lembro de um trabalhador braçal, eu me lembro de um pedreiro no contexto de cidade grande, e no contexto de interior, o trabalhador que trabalha na lavoura, que ganha 50, 60 reais a diária. Então você faz as contas aqui, vai perceber mais ou menos em termos atualizados o que poderia dar, em termos atuais, mas a gente tem que levar em consideração um monte de fatores para chegarmos a uma conclusão. O certo é que para aquele contexto era uma grande soma de dinheiro, a qual está sendo referido aqui. As pessoas pensam, e em algum outro texto, os 4 evangelhos narram essa mesma história. Um vai dizer que, mas o que seria isso para tanta gente? A ideia é que nem isso daria para alimentar as pessoas. E quero lembrar também que a palavra denário denário era uma moeda romana, e é justamente a palavra denário que originou a nossa palavra dinheiro. Se nós usamos hoje o termo dinheiro, é por causa dessa palavra. Eu acho que isso é uma informação nova para os irmãos. João também falou sobre isso. Como eu disse para vocês ainda há pouco, os 4 evangelhos narram o primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. E eu queria fazer a leitura do que diz João, porque João é muito mais detalhista nesta passagem. Eu acho que de alguma forma esclarece para nós alguns detalhes que não é o objetivo de Marcos colocar. Quero colocar aqui para os irmãos. Hora que chegar, eu não sei se está tudo aqui, você vai passando. Quando chegar na outra, Davi. Ele diz assim: então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Isso é a narrativa de João. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Olhem só, uma informação nova. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Então isso aqui foi um momento muito próximo de uma festa importante para os judeus. É o que Marcos não tem como objetivo, porque ele está escrevendo para romanos ou para gentios. Prosseguindo, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava. A gente já sabe que essa multidão está lá, parece que ela agora, depois de ter sido suprida espiritualmente, Jesus curou naquele dia, por isso que eu disse que foi um longo dia de trabalho. Marcos vai dizer, ele levanta os olhos e vê essa multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe, então nós temos a informação aqui, uma informação importante: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Vocês lembram que quando eu fiz um levantamento de perfil de todos os 12 apóstolos, eu disse para vocês que provavelmente Filipe tivesse um ministério ali, ele era o contador, ele tinha um ministério juntamente envolvido com Judas, que era o tesoureiro da igreja. Em termos atuais, seria o irmão Sérgio e a irmã Eunice. O irmão Sérgio seria o Judas, ele está aqui. E a irmã Eunice seria o Filipe. Tá? Então seriam essas duas pessoas. Nós não estamos falando sobre o que Judas fez, eu estou apenas atualizando os irmãos. Não tem nada a ver o irmão Sérgio ser Judas, tá? Se ele estivesse aqui, ele estaria rindo também. A esposa dele está ali, depois ela pode contar para ele. O que acontece? Não sei se ele ainda vem aqui na igreja. Nós temos Filipe aqui, Marcos não nos diz, ele coloca o personagem. E eu falei para os irmãos, quando levantei o perfil de Filipe, Filipe tinha alguma coisa a ver, porque em outro momento também lhe é perguntado sobre alguma coisa que tinha a ver com o acesso ali a Jesus. Ele tinha algum ministério referente a isso, e aqui o texto evidencia algo, e é por isso que Jesus pergunta para ele. O que Filipe responde? Ele diz, mais uma vez, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então aqui o texto está um pouco mais claro para nós. Outro discípulo, nós temos mais um outro personagem bíblico sendo citado. André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Ele disse, está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ele questiona. Quando levantei o perfil de André, parece que André leva essa criança lá
E ele tem alguma coisa em mente de que Jesus poderia fazer por aquilo que ele já tinha feito, porque de acordo com o perfil do André, a gente percebe que ele está um pouco aí, ele é aquele homem que geralmente está querendo resolver as coisas, ele é muito prático. Dissemos aos irmãos, quero também acrescentar aqui a vocês, que pães de cevada era a comida dos pobres daquela época. Os pobres daquela época não comiam pão de trigo, eles comiam pão de cevada, que era muito mais barato do que o pão de trigo que você come hoje, com frequência. E é por isso que o texto coloca aqui pães de cevadas. Essas pessoas eram pobres, aqueles que estavam seguindo Jesus, que estavam como ovelhas sem pastor. Essas pessoas eram pobres. João nos indica aí que foram essas duas pessoas que interagiram com Jesus. Nós temos a narrativa de Marcos falando num sentido geral, fala sobre os seus discípulos dizendo, Senhor, isso aqui precisa ser feito, e ele fala num plural. Aqui nós temos ele deixando isso muito claro. Quando nós falamos sobre Filipe, nós falamos que Filipe parecia aquele cara burocrata. Então o que colocamos aqui é que o burocrata Filipe vai justamente dizer que não havia nada a ser feito, porque ele já tinha feito as contas, e de acordo com as suas contas, não havia nada a ser feito. Um ponto negativo que nós destacamos sobre Filipe, inclusive usando esse texto aqui, é que por ser um burocrata, ou por ser burocrata demais, ele tinha dificuldade para crer, ele precisava ver as coisas, ele precisava que aquilo que estava diante dele, ele pegava a sua caneta, digamos assim, ele vai fazer as contas, e tem que dar, se der nós fazemos. Eu sou organizado demais para partir para uma coisa que eu não sei se vai dar certo. E eu disse para os irmãos que quando nós servimos ao Senhor, é importante nós sermos organizados, só que nós não podemos ser tão organizados ou tão precavidos a ponto de confiarmos em nós mesmos, de não darmos espaço para confiarmos que existem coisas, ou para entendermos que existem coisas que estão além de nossa realidade, além de nossa capacidade, e essas coisas precisam ser colocadas diante do Senhor. Filipe tinha essa dificuldade, ele precisava equilibrar a sua burocracia, ou até mesmo o seu excesso de controle das coisas, com a fé que ele deveria ter para ser abençoado no ministério que ele estava prestes a realizar quando o Senhor partisse desse mundo. Mas nós temos o André, o que apresentou a matéria-prima para o milagre. Ele coloca lá, isso não seria, eu sei, aos meus olhos, isso não é o suficiente para tanta gente, mas parece que havia uma expectativa de que Jesus poderia fazer alguma coisa. Ele já tinha visto Jesus Cristo fazer grandes coisas, e esse é um perfil interessante, é o perfil de André. Eu quero lembrar que aquela música sobre os 5 pães e 2 peixinhos, é totalmente fora do contexto bíblico. O texto não dá nenhuma ênfase a essa criança, embora a música tenha feito muito sucesso. Marcos, então, nos apresenta um contraste, eu diria. Nós voltamos para Marcos e temos um contraste entre Jesus e os discípulos. Enquanto eles queriam que Jesus despedisse os discípulos, não sei se eu coloquei ali, para resolverem sozinhos aquele problema, o Senhor queria resolver o problema daquelas pessoas. Então nós temos aqui duas mentalidades. A mentalidade daquele que diz, eu posso fazer alguma coisa e eu vou fazer. E a mentalidade daquele que diz, olha, isso não tem nada a ver conosco, a nossa parte já foi feita. Mande essas pessoas irem embora para que elas tomem conta desse ponto. O meu papel aqui, ou o nosso papel aqui, era fazer aquilo que estava dentro do nosso alcance agora. Então vamos embora. A gente vai voltar sobre isso um pouquinho mais tarde. Jesus Cristo não aceita a sugestão daqueles homens e diz, eu posso fazer alguma coisa e eu vou fazer.
E o que está diante de nós é o texto já dizendo, Jesus falando para aquelas pessoas o que deveria ser feito. Então a parte de vocês é essa: organizem as pessoas dessa forma. E aqui, quando eu estava escrevendo o texto, eu fiquei imaginando, Jesus manda as pessoas sentarem sobre a grama. Segundo comentaristas vão dizer, esse milagre aconteceu por volta da primavera, que era justamente o momento em que a grama estava verdinha. A gente também tem essa informação histórica aqui que nos situa quanto à questão desse milagre. Então foi mais ou menos nesse período, próximo do período da Páscoa. Então Jesus diz assim: olha, mandem que essas pessoas se organizem em grupos de 50 e grupos de 100. A ideia que nós temos, que está diante de nós, é que um jantar seria servido para aquelas pessoas. Um jantar seria servido. E aí, olhando para o texto, nós temos um grande ditado brasileiro. O ditado mais famoso que eu acredito que seja no Brasil é que Deus é brasileiro. Talvez eu esteja errado, mas eu acredito que é esse. O ditado mais famoso é que Deus é brasileiro. E eu fiquei imaginando quando eu vi esse texto. Pode até que seja que Deus pode ser brasileiro, mas Deus parece não gostar muito de fila. Parece que ele não gosta muito de fila. Eu acredito, por exemplo, que se tivesse um discípulo brasileiro naquele momento dessa história, ele teria interpelado Jesus da seguinte forma: Senhor, não seria melhor organizá-los em fila, ou que a gente pudesse distribuir senhas para esses caras, para que eles pudessem pegar as suas comidas? Jesus Cristo diz: coloquem todos sentados de forma dividida, como se fosse uma mesa. Ele iria servir um jantar em pleno deserto para aquelas pessoas. É isso que está diante de nós. Os versículos 39 e versículo 40 vão deixar isso muito claro para nós. Marcos aí narra que ao pegar a matéria-prima do milagre, Jesus olhou para o céu, isso é muito importante, agradeceu e partiu os pães. Às vezes a gente olha para os filmes, eu não sei se você está lembrado de algum filme que você assistiu, a ideia que nós temos é que parece que Jesus foi colocando no cesto essas comidas e o negócio foi se multiplicando. Mas o que está diante de nós é Jesus Cristo pegando a matéria-prima, olhando para o céu, ele agradece e parte esse pão e começa a distribuir. E aqui, para explicar aquilo que está acontecendo, 2 modos verbais são utilizados pelo narrador, que é justamente Marcos. Nós temos aqui, eu acho que era no outro, tomando, erguendo, abençoou e partindo. O modo verbal desses textos em grego está em um modo, além de existem várias questões que são envolvidas aqui, mas eu quero enfatizar apenas do auristo, que é uma coisa que geralmente a gente não fala. O que significa o auristo em grego? Ele se refere a uma ação que foi completa, não é apenas a um passado. Digamos assim, eu almocei hoje estrogonofe de frango, mas amanhã eu preciso almoçar de novo. Quando o auristo é utilizado na Bíblia, fala sobre alguma coisa que aconteceu e que foi tão completo que não precisará acontecer de novo. É por isso que eu amo o texto no original, porque a olho nu, como a gente enxerga a Bíblia, às vezes a gente não percebe, a gente olha aqui, esse texto aqui fala sobre algo que aconteceu no passado, mas não é um passado simples, pode ser um auristo, uma coisa que aconteceu e que nunca mais vai acontecer porque aconteceu de forma completa. Existem várias passagens bíblicas, principalmente sobre o sacrifício de Cristo, que não precisa se repetir, que são narradas a partir desse modo verbal, não são utilizados pelo autor. Entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. É outro modo. Aqui nós temos o imperfeito. É um passado.
É um passado, significa que ele continuou, apesar de ser passado, ele continuou entregando aos discípulos de forma contínua para que servissem aos demais. Então, o que nós temos aqui? Jesus Cristo, de uma vez por todas, elevou aqueles elementos aos céus, agradeceu ao Pai, e ali o milagre começou a acontecer. Ele começou a cortar pão no meio, começou a dar para aquelas pessoas, e elas começaram a servir as mesas no deserto, não dessa forma que eu estou colocando para vocês. É isso que está diante de nós. Eu acho que isso ficou muito claro. Quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei imaginando, e eu tive que ir para o grego para poder entender, porque depois do sermão, provavelmente a pessoa que iria me dar carona, que é o Rafael, ele iria me perguntar sobre esse fato, como é que aconteceu isso. Geralmente ele olha para esses detalhes no texto. Eu acredito que se ele não estiver aqui agora, depois eu vou dizer, olha, vai assistir lá que tu vais ver. Vai ficar bem mais claro. Quando a gente olha para o texto, outra coisa que precisamos enfatizar é que o homem Jesus tem um relacionamento tão perfeito com o seu Pai, que tinha completa segurança do que estava prestes a acontecer. Jesus Cristo vai lá, de uma vez por todas, eleva esses elementos, agradece ao Pai e realiza o milagre. Esse é o lado humano de tranquilidade em meio a um possível caos que Jesus transmite para nós. E nós sabemos que somos cristãos e Jesus é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo de comportamento. E quando nós olhamos para Jesus em um contexto como este, onde mais de 5.000 pessoas estão precisando de um jantar, e Jesus nos mostra uma tranquilidade para resolver o problema, isso deveria nos impactar de uma forma profunda. Deveria nos mostrar ou nos influenciar a termos calma quando as coisas parecem para nós que não vão ter jeito, não vão ter solução. Jesus está calmo aqui para fazer aquilo que vai fazer, por causa que ele tinha um relacionamento perfeito com o Pai. Ele vai lá numa maior calma e diz isso. Todos os evangelhos, eu disse, todos os 4 evangelhos narram a primeira multiplicação dos pães e peixes. Isso parece que ficou muito bem nítido na mente dos apóstolos, de sorte que todas as vezes que eles narraram a história de Jesus, eles disseram que Jesus fez isso um dia, e todos eles narram que Jesus Cristo fez isso de uma forma muito clara e muito calma. Ele simplesmente tomando, agradeceu e disse, comecem a servir. Por outro lado, além do lado humano que temos aqui, que nos influencia, nós temos o lado divino. Esse poder que Jesus Cristo manifesta, nesta passagem só pode advir do próprio Deus Todo-Poderoso, e Ele estava atuando ali na frente dos discípulos. O tempo todo nós vemos a Bíblia narrando o Jesus homem que é perfeito, o Jesus homem que tem um relacionamento perfeito e profundo com o Pai, que nós deveríamos o tempo todo olhar para Ele e querer ser iguais. Mas também a Bíblia fala sobre o Deus que está ali atuando através de Jesus. O Deus que atua de uma forma poderosa e nos oferece tranquilidade, porque nós podemos descansar em sua provisão. De tudo aquilo que nós necessitamos, Ele tem o controle. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe algo também interessante. Eu disse para vocês no início, quando comecei a exposição de Marcos, que Marcos fala sobre Jesus como o Senhor, ele apresenta Jesus, o Senhor, mas ele faz uma ênfase muito grande nesse Senhor que serve, quando ele diz que Jesus Cristo um dia disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Isso está lá no capítulo 10.
Então, o que a Bíblia fala? O que Marcos nos diz? O que Marcos disse para aqueles cristãos que estavam passando por problemas do primeiro século, que estavam à beira da morte? Ele disse que o dia em que o Senhor pisou na terra, ele veio para servir aos homens, e não para ser servido pelos homens. E aqui, quando nós olhamos para o texto, Jesus Cristo eleva os elementos, agradece e começa ele mesmo servir aos seus discípulos, para que os discípulos servissem aos demais. A preocupação dos discípulos, a gente percebe que com certeza acabou. E ao final eles perceberam que tudo estava resolvido, e eles só precisaram perceber e expressar que todos comeram e ficaram satisfeitos. É isso que o texto diz. Isso aqui é a narrativa de alguém chamado Marcos, e dissemos para os irmãos que, de acordo com a tradição cristã, quem narrou esse evangelho para Marcos foi Pedro. Se de fato estivermos corretos naquilo que acreditamos sobre a tradição cristã, isso ficou muito marcado na cabeça de Pedro. Pedro viu naquele dia, ao presenciar esse milagre, que todos ficaram satisfeitos. Que Jesus não realizou o milagre pela metade. Todas as vezes que eu olho para os milagres de Jesus, eu fico fazendo contrastes com os milagres que a gente vê hoje. Tem um pregador de televisão, eu nunca esqueço disso, porque eu fiquei com raiva nesse dia, que ele prega, costumeiramente ele tem uma grande ênfase nos milagres. Ele ganha dinheiro falando sobre milagres. E um certo dia, ele estava em uma grande campanha de cura, isso está em algum texto, e algum vídeo por aí no YouTube, e de repente ele começou a chamar as pessoas para dizerem o que elas estavam sentindo antes, e o que elas passaram a sentir depois que ele fez a oração. E lá na frente foi um menino, daqueles meninos que você já deve ter visto por aí, tem algum problema, ele anda todo com as pernas, um joelho batendo no outro e se sacudindo dessa forma e não sabe falar direito. Ainda não pesquisei para saber que tipo de doença é essa. E esse menino foi lá, desse jeito, andando dessa forma, você deve estar imaginando a cena. E aí o pregador disse assim: você foi curado de quê? E aquele menino, daquele jeito, disse: eu estava sentindo uma dor aqui e a dor passou. Eu disse: um cara desse... cara desse não vale nada. E tem gente que acredita nesse tipo de coisa. O menino, falando desse jeito, andando desse jeito, todo se sacudindo, disse, foi enganado, que a dor que ele estava sentindo no cotovelo, é uma dor que quase todo brasileiro sente, né? Passou porque o pregador orou. Quando a gente olha para Jesus, todos os milagres que Jesus realizou foram completos, foram perfeitos. Por exemplo, se ele multiplicou pães, todo mundo ficou satisfeito. Se Jesus curou uma mão que era atrofiada, ela voltou ao normal, ela não recuperou só os movimentos, ela voltou ao normal. Se Jesus curou uma cegueira, provavelmente a pessoa nunca mais precisou usar óculos, se tivesse naquela época. As curas de Jesus sempre foram completas e sempre vão ser. Eu já vi gente, colegas, que foram convencidos aí de que foram curados de uma certa doença, mas ainda usam remédio até hoje, porque se não usar, eu já vi gente defendendo isso. As curas de Jesus são perfeitas. O que restou para aqueles discípulos que achavam que não havia nada a se fazer, a única coisa que deveria ser feita seria despedir aquelas pessoas.
Ao final eles entenderam, todos comeram e ficaram satisfeitos. Mais uma vez, eu quero lançar mão aí da narrativa de João sobre esta parte do texto, que eu acho que é interessante também. O que nós temos aqui? Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Isso está em João capítulo 6, versículo 12. Então, nós temos aqui o resultado, dizendo que aqueles discípulos juntaram esses 12 cestos daquilo que sobrou. E aqui nós temos o texto dizendo que Jesus mandou. João diz que a ideia de juntar aquilo que sobrou, para que não estragasse, partiu de Jesus. E aqui eu quero fazer um parêntese breve. Quando você estiver com um problema em casa, com seu filho ou o seu neto, que estiver estragando comida, lembre que o nosso Senhor ensinou que não se deve estragar comida. Está aqui. Jesus Cristo deu um exemplo de que é errado estragar comida. Se sobrou, deve ser guardado. Mas mais que isso, precisamos olhar para esse texto, que o objetivo dele é nos dizer que o milagre foi completo. E mais uma vez eu quero lembrar aquilo que eu disse: todos ficaram satisfeitos. Mas o que poderia provar esse fato? A narrativa disse: todos ficaram satisfeitos. E parece que o objetivo ou a prova de que todos ficaram satisfeitos vem aqui. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, depois que uma multidão de 5.000 homens foi alimentada. Essa daqui é a prova. Parece que Marcos está querendo dizer, no futuro alguém se levantaria e diz: mas como é que poderia ser provado que todos ficaram satisfeitos? Sobrou tanto pão que deu para colocar em 12 cestos. Aqui eu quero fazer uma intervenção histórica. Quero lembrar você que não sabia, ou ainda não leu sobre isso. Os judeus, quando saíam de casa, costumavam levar cestos. Então isso aqui é típico do contexto judaico. Eles andavam com isso. Segundo a história diz, os romanos faziam piada, porque o judeu, quando saía de casa para algum lugar fora de sua cidade, ele pegava um cestozinho e colocava em sua bagagem. E lá ele colocava os alimentos necessários para ele fazer a sua viagem. Por exemplo, o que o judeu pensava? Eu posso ir nessa viagem e eu posso sentir fome e sede, mas principalmente fome, e de repente pode pintar alguma comida que cerimonialmente seja impura, e eu não posso comer isso. Então eu tenho que levar aquilo que eu vou precisar para a viagem. Aqueles homens provavelmente levaram comida quando saíram de casa, mas a comida não sobrou até o fim do dia. Afinal de contas, o texto nos narra que essas pessoas estavam sedentas, elas estavam ali diante de Jesus, querendo que as suas necessidades espirituais fossem supridas. Então, provavelmente eles almoçaram ou lancharam aquilo que levaram, de sorte que ao fim do dia eles não tinham mais nada ali. Outra coisa, provavelmente os 12 cestos que estão com os pães fossem os 12 cestos dos apóstolos. Por isso é que o texto fala sobre 12. Antes que alguém depois mande mensagem para mim perguntando, mas por que eram 12 cestos? E não mais, não eram 5.000. Provavelmente os homens tinham os seus 5.000 cestos ali. Os precavidos tinham. Esses aqui provavelmente eram os 12 dos apóstolos, que eram judeus que andavam com os seus cestos para cima e para baixo. No Maranhão chama-se guandá, feito de cofo. Palha de babaçu. É um cofo. Palha de babaçu. Então, essas informações são importantes. J.C. Ryle, comentando esse texto aqui, vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: em suma, é evidente que a mão daquele que criou o mundo do nada estava presente naquela ocasião.
ninguém a não ser aquele, no princípio, criou todas as coisas e que mais tarde enviou a Israel o maná no deserto, poderia ter preparado uma mesa no deserto. Ele faz a citação do Salmo de número 78, verso 19, que é um questionamento que está lá. As pessoas questionam, como é que Deus poderia ter colocado uma mesa no deserto? Lá no passado ele fez. E aqui, esse mesmo Deus, quando vem ao mundo, repete o mesmo feito. Um fato importante que acrescenta aqui é que os judeus acreditavam que, no momento em que o Messias viesse ao mundo, pão choveria dos céus, assim como aconteceu com o maná. E parece que a tradição deles não estava muito longe daquilo que iria acontecer. Não choveu, mas Deus fez com que uma mesa fosse instalada no deserto e aquelas pessoas jantaram aquele dia, demonstrando com isso que no futuro, no reino de Cristo, nós não teremos mais necessidade de nada. As nossas necessidades espirituais todas serão supridas por Cristo, assim como aconteceu naquele deserto. E ao fim do dia, nós teremos uma mesa diante de nós, significando que nada faltará mais para aqueles que servem ao Senhor. Eu quero encerrar fazendo algumas considerações que eu acredito que são importantes sobre esse texto. A primeira delas é essa: quando podemos fazer algo por alguém, não devemos deixar que outros façam. Nós não devemos deixar que outros façam. Eu espero que isso tenha algum sentido para você. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Se Deus colocou algo para você fazer, você não pode concluir e dizer que outra pessoa é mais capacitado do que você para fazer. Se foi a você que ele pediu que fizesse, ou se foi a você que ele ordenou que fizesse. Existem muitas pessoas que estão vivendo o cristianismo dessa forma. Elas podem fazer alguma coisa por outras, mas acham que elas não vão fazer, e outra pessoa vai chegar e vai fazer. E não é bem assim. Cada um de nós recebeu responsabilidades por parte do Senhor. E um dia, todos vocês que estão diante de mim serão chamados à presença de Deus para prestar contas daquilo que vocês receberam como responsabilidade dele. Eu quero dizer para vocês que aquilo que Deus quer fazer, ele vai fazer, independentemente de você fazer ou não. Se você terceirizar, ele vai fazer através de outra pessoa, mas no futuro, quando você se encontrar com ele, eu vou usar uma palavra que eu usei muito no período do início do ministério meu, e que escandalizava as pessoas: você estará lascado. Meus irmãos, eu tenho muita dificuldade em acreditar na conversão de pessoas que dizem que são crentes e não fazem nada para Deus, que não participam de nada, que não realizam nenhum ministério. Eu não acredito que tenha algum convertido na face da terra que Deus o converteu através de seu filho, só para que ele dominicalmente viesse e se sentasse em um banco de igreja e ficasse sentado e ouvindo até o fim da sua vida. Uma vez me perguntaram qual o maior pecado
que existe. Eu disse, além do que Jesus fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu já expliquei para vocês, eu respondi para a pessoa, sem dúvida é o egoísmo. É quando você coloca a sua vida no centro de tudo. E às vezes você está vivendo um cristianismo egoísta, onde você tem prazer em ouvir a palavra de Deus, entre aspas, e você vive isso para você, a vida toda. Eu não tenho como conceber que Deus te salvou ou salvou alguém para que essa pessoa passe a vida ouvindo sermões e não transmita isso para outras pessoas. Não ensine uma criança que precisa, não ensine um jovem que precisa, um adulto que precisa. Eu não consigo conceber isso. Parece que não faz parte da natureza bíblica esse tipo de coisa. Vez por outra, eu me pego pensando nisso. Porque uma pessoa que é crente, só ouve sermões direto e não faz nada, é uma vida de ego. A pessoa continua vivendo a sua vida para si. Será que Deus não incomoda que essa pessoa faça alguma coisa por alguém? O cristianismo se resume apenas em vir para cá, ouvir um sermão, ou ir para outra igreja, ou passear de igreja em igreja e pronto. Jesus Cristo fala sobre isso quando ele fala sobre a parábola dos talentos. Quem recebeu o dom ou o talento e enterrou, vai para o inferno. É uma pessoa que não tem apreço por Deus. É o que está lá na parábola que Jesus Cristo disse. Agora, imaginem, se esse tipo já tem essa dificuldade, imaginem aqueles que nem ao menos congregam. Que eu disse para vocês certa vez aqui, é o pior tipo de gente que eu já encontrei na minha vida, é o solo entre os espinhos. Aquela pessoa que vive a vida dela, ela parece um mês na igreja, e sempre que você conversa, ela diz que não tem tempo, mas você vê ela por aí passeando em shopping, fazendo o diabo a quatro, como diz a minha mãe, e a vida se resume a isso. Meus irmãos, tem tanta gente em nossas igrejas que não são convertidas e que acham que são porque fazem alguma coisa que elas acham espiritual, que, como dizemos no Brasil, não está no gibi. E eu já disse para vocês aqui que a pessoa mais difícil de ser salva é aquele cara que acha que ele é salvo. Mas não é. Isso não fui eu que disse. Se eu não me engano, foi o A.W. Tozer que disse isso, já citei outra vez para os irmãos. Mais uma vez, quando podemos fazer algo por alguém, não devemos deixar que outros façam. Não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Nós não podemos pagar para que outras pessoas cumpram com a nossa responsabilidade. Se eu devo orar, eu não posso esperar que outra pessoa ore por mim, por alguma coisa. Se eu devo contribuir, eu não posso esperar que outra pessoa contribua por mim. Se eu devo ir, eu não posso esperar que outra pessoa vá enquanto eu só contribuo, ou enquanto eu só oro. Não pode ser assim. Olhem que eu penso assim. Eu estou dizendo, eu acredito dessa forma. Eu imagino que uma pessoa que vive a vida toda na igreja e não faz nada para Deus, não vá para o céu ou não seja salvo. Isso eu estou pensando, porque eu li a Bíblia e cheguei à conclusão de que é isso mesmo. Se eu penso dessa forma que sou imperfeito, imagine aquele que é o juiz de toda a terra. Aquele que as pessoas dizem, só ele pode me julgar. Quando na verdade deveriam até bater na boca quando dizem isso. Porque até mesmo o pior juiz que possa existir é mais clemente do que o nosso Senhor.
Você pode mentir na presença de um juiz e dizer, não, eu não fiz isso. Mas o Senhor não tem como escapar. O cara que diz, só Ele pode me julgar, não sabe do que está falando. Segundo, o Senhor se ocupa até mesmo com o seu jantar de hoje. Isso está muito claro no texto, e para isso, move os céus para suprir as tuas necessidades. Isso está aqui no milagre que Ele realizou, está lá em Mateus capítulo 6, quando Ele disse que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, que Ele cuidaria até mesmo de nossas necessidades mais básicas. É isso que as Escrituras dizem. Ele se ocupa. Eu não uso o termo, eu estava falando para a Leoneide antes de sair de casa, que eu não uso o termo para Deus se preocupa, porque a preocupação é algo, um sentimento humano. Eu acredito que Deus se ocupa, o nosso Senhor se ocupa, Ele pensa, Ele está o tempo todo cuidando de nós, o tempo todo Ele está ocupado cuidando de nossas necessidades, e essas necessidades incluem o nosso jantar de hoje, o nosso café de amanhã, o nosso lanche, o nosso almoço, e tudo aquilo que nós temos como necessidade básica. Nós precisamos confiar nele sobre isso. Se o Senhor se ocupa até com o nosso jantar, não deveríamos então nos preocuparmos com o jantar dos outros? Às vezes a gente até se preocupa, mas é assim. Quem tem mais dinheiro deveria se fazer. Eu só vou me preocupar mesmo. São as autoridades, o poder público, o governo, o prefeito, o governo do estado, o governo federal. E eu? Os discípulos de Jesus reconheceram, não, as pessoas precisam comer. E Jesus disse, então o que é que a gente vai dar para esse povo? O pessoal disse, não, a solução é mandar eles irem comprar a própria comida deles. Jesus percebeu que aquele não era o posicionamento correto. Se ele podia fazer, ele fez. O que você pode fazer pela pessoa que tem convivido com você, que você não tem feito? O nosso Senhor nos ensinou que se podemos fazer, nós não podemos terceirizar. Tem que ser feito. Nós não podemos ter a visão dos discípulos dele, que sabiam que ele poderia fazer, mas preferiram que as pessoas mesmas tomassem conta de suas próprias vidas. Cuidado. Ser apenas um crítico da igreja, deste mundo, não vai levar você para o céu. O cristão genuíno, além de fazer as críticas, faz aquilo que tem que ser feito, aquilo que está dentro de sua responsabilidade como cristão e capacidade, de acordo com aquilo que Deus lhe proporcionou. Pense sobre isso. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra diante de nós. Como eu tenho dito com frequência neste lugar, queira eu que ela tenha sido exposta em clareza, na linguagem das pessoas que aqui estão. Existem pessoas aqui esta noite que têm mais de 80 anos. Existem jovens que estão aqui. Existem pessoas de meia idade. Em resumo, existem pessoas de todas as idades nesta noite, neste local. Queira eu que tenha sido claro para todas elas, que elas tenham compreendido
a essência desta passagem bíblica e que não apenas tenham compreendido, mas que elas saiam daqui meditando de forma profunda naquilo que foi dito, naquilo que foi explicado e aplicado. E apliquem em suas vidas diárias, que vivam aquilo que Jesus Cristo ensinou nesta narrativa bíblica, para que assim essas pessoas evidenciem com o seu modo de viver, semelhante ao de Cristo, de que de fato são cristãs. Lembro-me que, quando os cristãos foram chamados de cristão, em Antioquia da Síria, o que estava sendo dito é que eles eram pequenos cristos. Essa ideia de cristão. Nós somos pequenos cristos. Nós somos pequenos ungidos nesse mundo que não conhecem ao Senhor. Nesse mundo que não conhece o Senhor. Nós evidenciamos esse mundo que há alguém que está acima de nós, cujos caminhos nós seguimos a cada dia. Nos ajude a demonstrarmos isso na prática, para que outras pessoas te conheçam e façam a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Amém.